Está no ar, Sabores e Saberes, o podcast que mistura o gosto bom da vida com o conhecimento que alimenta a alma. Receitas, histórias, curiosidades e muito mais para você saborear e aprender juntinho com a gente. Sabores e Saberes, porque comer é viver e saber é se deliciar ainda mais. Olá, Lu, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Oi, Renatinha, tudo certo? Tudo jóia. E hoje, no nosso podcast Sabores e Saberes, vamos falar de uma coisa muito importante, né, Lu? É verdade. Hoje... eu vou deixar a Renatinha fazer o anúncio do título de hoje, mas, gente, vocês vão adorar. Hoje, o nosso podcast é sobre desperdício de alimentos. A gente vai dar uma dica valiosíssima para aqueles que jogam comida fora ou que não sabem o que fazer com o restinho da comida, né, Lu? É verdade. Nós vamos continuar depois, nos outros podcasts, nessa linha de fazermos coisas, ao invés de jogar fora, de descartar. São várias dicas que nós vamos ter durante os nossos programas. Mas hoje nós vamos começar com o quê, Lu? Me conta. Hoje tem uma receita que é uma preciosidade. Por quê? Porque ela vai atender a vários públicos e a gente consegue fazer essa receita com uma guarnição que geralmente, na maior parte das casas, sobra ali um pouquinho depois do almoço, depois da janta, e a gente fica com aquela sensação de o que eu faço com isso agora? Não dá para guardar, até dá para guardar, mas às vezes a gente prefere quando ele fica fresquinho, né? Fica mais saboroso, mais gostoso, dá para guardar. Mas se a gente puder fazer uma receita deliciosa que vai acompanhar uma nova refeição, vai ser ainda mais gostoso. Exatamente. Quem não gosta de um arroz fresquinho, né? É verdade. Aquele arroz soltinho, com aquele feijão gostoso. E aí, no final das refeições, sempre sobra aquele potinho de arroz. E aí, o que eu faço? Eu posso, claro, guardar esse potinho de arroz e utilizá-lo na outra refeição. Mas hoje a gente vai ensinar uma dica valiosa que você não vai mais deixar esse arroz no potinho na geladeira. O que a gente vai fazer, Lu? A gente vai fazer panqueca de arroz. Esse arroz cozido vai virar uma massinha zero glúten, maravilhosa, levíssima, que vai dar pra gente rechear com 1001 tipos de recheios diferentes. Colocar um molho, que também você pode escolher aí seu molho de tomate vermelho, você pode escolher um molho rosé, você pode escolher um molho de queijo e vai ficar maravilhoso. E a Rê vai falar pra gente aqui algumas opções de recheio que é de desafiar, porque às vezes a galera fica assim, tem que ser carne moída, tem que ser frango desfiado. E pode ser uma opção um pouco mais leve, mais saudável e que vai acrescentar um pouco mais de vitaminas, aqueles vegetais que às vezes a galera não consome com tanta frequência, mas dentro de uma panquequinha de queijo com um molho maravilhoso, a gente vai consumir sim e vai repetir muitas vezes. Olha, eu vou confessar que a gente fez os testes, a gente errou, a gente acertou, a gente conseguiu acertar depois de um tempinho, né? A massa da panqueca de arroz cozido. E eu trouxe para cá uma das minhas panquecas favoritas, que foi a panqueca recheada de escarola com catupiry e escarola com queijo parmesão. Os nossos colegas, eu brinco e falo que são nossos seguilovers. Maravilhoso. Né? Eu falo que eles são seguilovers da gente do nosso programa, os nossos colegas aqui do colégio. E aí eu cheguei toda animada com a nossa panqueca de escarola e alguns nossos colegas torceram o nariz, né, Lu? É verdade. Escarola deixa para depois. Eu não cadê a carne moída? Não, eu quero o frango desfiado. E eu falei, não, hoje eu trouxe uma opção vegetariana. Olha, um provou, elogiou, o outro provou, falou, nossa, mas dá para fazer escarola assim? Nossa, tem queijo. Eu falei, sim, né? Então, virou a maior farra o nosso intervalo, porque a gente estava todo mundo comendo panqueca de arroz cozido com escarola, né? Com molho de queijo. E aí eu fiz um molhinho de queijo, porque eu fiz duas opções.
Uma a gente fez a panqueca sem molho, que também fica uma delícia. E outra, a gente fez um molhinho de queijo para aquela refeição à noite, para dar aquele aconchego, tomar aquele vinhozinho tinto, né? E nosso amigo Russinho, que também tem programa aqui na rádio, todos os sábados, ele deu a opção de comer gelada. Ele adorou, falou que era pra gente falar aqui no nosso programa que a panqueca gelada também fica top, né, Lu? É verdade. E é bem interessante, né, Renata? Porque a panqueca de arroz com recheio de escarola rompeu uma bolha, né? Porque a gente também tinha esse desafio com a abobrinha. Que todo mundo, eu não como abobrinha de jeito nenhum. E aí, quando a gente trouxe o antepasto de abobrinha, foi aquele sucesso. E agora até quem não comia abobrinha começou a comer, né? Abobrinha. Então, olha só, o que a Lu tá falando do antipasto de abobrinha foi o nosso primeiro podcast. É verdade. Então, procurem lá no YouTube, procurem na nossa rede social, podcast Sabores e Saberes. Lá vocês vão ter a foto da abobrinha que já foi feita. Lá vocês vão encontrar a receita da abobrinha. E se vocês quiserem ouvir o nosso programa, tá lá no YouTube, Família Web Rádio. Você vai encontrar todos os nossos podcasts de receita, inclusive o da abobrinha, né? Do antipasto de abobrinha. Que foi super Lu, diferente também. Bora pra receita? Vamos lá, Rê. Então vamos apresentar. Então, olha só, gente. Eu garanto, essa foto não é fake, tá? A foto deu certo, a panqueca. Então, vamos lá. Panqueca de arroz cozido. 1 xícara de arroz cozido, 1 xícara de leite, 2 colheres de amido de milho, 1 ovo, 2 colheres de sopa de azeite da sua preferência, ou aquele óleo de milho, pode ser qualquer óleo, e 1 colher de chá, uma colherinha de fermento em pó, tá? Então, todos esses ingredientes a gente tem em casa. É verdade. Ainda mais, principalmente o arroz que sobrou. É verdade, sempre sobra, né? Confesso que a gente vai fazer de novo, porque o pessoal pediu para repetir aqui. Eles querem mais uma vez a nossa panqueca. Vamos lá. Como que a gente faz, Lu? Você me ajuda aí? Qual que é o primeiro passo? A gente vai pegar esse arroz que foi cozido e sobrou ali do almoço. E vamos colocar ele no liquidificador juntamente com o leite. Esse leite, antes de colocar ele no liquidificador, a gente dissolve a maisena no leite, que é para evitar que a maisena forme aqueles gruminhos que às vezes vai dar aquela empelotadinha na receita. Então a gente dissolve primeiro a maisena no leite, aí coloca lá no liquidificador o arroz, esse leite com a maisena dissolvida, o ovo, as 2 colheres de azeite e dá uma batidinha. Aí vai uns 3, 4 minutos batendo numa potência média até que todos os grãos de arroz estejam completamente triturados, né? Você vai perceber que a massa aqui da panqueca de arroz, ela vai ficar igualzinha a massa de panqueca quando é aquela massa que a gente faz com trigo, tá? O benefício aqui é que a gente não vai ter o glúten para aquelas pessoas que têm às vezes alguma sensibilidade intestinal ou tem aquela característica de ser celíaco e aí precisa evitar o trigo, não pode comer glúten. Então, para essas pessoas, essa receita atende muito bem, porque ela tem a mesma característica de uma panqueca, da panqueca que a gente faz com a massa de trigo normal. Então, aqui, você vai bater até ela ficar com essa consistência, que é a consistência da massa da panqueca mesmo. Exatamente. Agora, dica. Quando você for fazer a panqueca, colocar na frigideira, você vai fazer exatamente como uma panqueca normal. Você vai untar a sua frigideira, você pode untar com manteiga, margarina ou um fiozinho de óleo. Só que essa panqueca, ela tem que ficar um pouquinho a mais no fogo. Se você não tiver paciência e querer virá-la rapidamente, a massa vai quebrar, né? Tanto é que a gente comeu aqui também panqueca desconstruída. Até a receita dar certo, a gente comeu panqueca desconstruída também, porque a gente não desperdiça nada. Faz parte também, né, do processo. Então, a dica valiosa é, primeiro, bater muito para o seu grão de arroz se dissolver, para ficar exatamente como a Lu falou, a massa da panqueca de farinha de trigo. E a segunda coisa é deixar um pouquinho a mais. A gente até tirou uma foto, né, Lu, da massa da panqueca
antes de colocar o recheio, para vocês verem que ela realmente, ó, tá lá, ó, quem tá no YouTube, tá vendo agora no nosso vídeo a massa da panqueca e é exatamente bem parecida com a massa da panqueca. Normal que eu quero dizer é a panqueca comum, a de trigo, né? Então, a dica é deixar esse tom mais escurinho. Ela não fica queimada, tá? Às vezes a bordinha porque fica com aquela casquinha. Mas não fica queimada, não. Ela fica bem gostosa. Uma coisa que eu esqueci de falar, Lu, é quantas panquecas dão por receita. Elas dão 8 porções de panqueca. Tá? A gente consegue fazer 8 panquecas. E fica bem médio pra grande. É uma panqueca. Isso, é uma panqueca grande, não é uma panquequinha, não. Não sei, a gente não recheou a panqueca com um recheio doce. Eu já pensei logo num doce de leite. Mas vocês viram que a gente não colocou sal nessa receita. Por quê? Porque geralmente o arroz que a gente faz tem sal já. Ele é temperado com sal. Ele tem às vezes aquele gostinho de alho. Então, a gente não colocou sal nessa receita, tá? E eu confesso que eu sou do salgado, então eu não pensei em fazer o teste com doce de leite. Eu acho que se fizer o arroz de uma forma mais neutra, não acrescentar tantos temperos como a cebola, de repente o alho, mas assim, fazer aquele arroz bem pilaf, bem neutrinho mesmo, talvez dê pra gente pensar num doce aí, num doce de leite. E no finalzinho, eu esqueci de falar do fermento, que depois que a gente bate bem ali no liquidificador, vem ali uma colher de chá de fermento em pó, aquele fermento químico, tá, gente? Aqui não é o fermento biológico, é o químico, aquele de potinho que a gente compra lá e usa no bolo. A gente geralmente acrescenta esse fermento químico ao final, depois que você já bateu bem a massa, aí você vai acrescentar esse fermento químico, justamente para ele não sofrer todas as suas reações enquanto bate, né, excessivamente. Então, bateu bem, tá? A massa tá com aquela cara de massinha de panqueca, coloca o fermento, você pode adicionar o fermento e dissolver ele com a mão mesmo, com a mão assim, digo, com um batedor, né, na mão, sem precisar bater no liquidificador, que ele vai dissolver ali, cumprir o seu papel. Mas ali. olha, se você não entendeu algum passo a passo, se não deu tempo de você copiar, entra no nosso Instagram, podcast Sabores e Saberes. Lá nós temos todas as receitas até hoje, inclusive a de hoje. Acabando o programa aqui, a gente joga a foto lá, a gente joga a receita para vocês pegarem. A gente não joga antes para não estragar a surpresa, né? Verdade. A gente não vai dar spoiler porque a gente quer que vocês escutem o nosso programa, tá? Comentem, mandem dicas, receitas. A gente vai partir, não sempre, mas a gente vai partir pro desperdício zero. É verdade. Né, Lu? Lu, você sabia que 1/3 do alimento mundial ele é desperdiçado? Gente, é muita coisa, né? 30% do alimento no mundo. É muita coisa. E aí a gente precisa pensar que tem sempre 2 caminhos que a gente pode fazer na questão do reaproveitamento, né, do alimento. A gente tem a parte do alimento que é sobra, que é o que a gente está falando do arroz aqui. É um pouco do arroz que é algo que pode ser consumido, mas que sobrou, que de repente a pessoa vai descartar porque não sabe o que fazer com aquele pouquinho que ficou, e isso é uma sobra, né? E tem aquela parte do alimento que é o resto. A parte do alimento que a gente chama de resto é aquilo que a gente não vai conseguir consumir num primeiro momento de uma forma tão direta. Mas isso que é o resto, a gente pode encaminhar como lixo orgânico para aquelas empresas que fazem compostagem, produção de adubo. É lixo orgânico, né? Aquele lixo que a gente separa ali da reciclagem. Mas essa questão do reaproveitamento dos alimentos, das sobras, ou do que a gente pode, às vezes uma casca que você pode fazer um doce, às vezes um talo que você pode acrescentar numa sopa, num caldo, engrossar um feijão, e que vai trazer não só essa parte da consciência ambiental de minimizar o desperdício do alimento, mas também na questão nutricional, porque você vai acrescentar uma carga de nutrientes muito grande, que às vezes está preso ali naquela casca, naquele talo, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em alimento, ainda mais hoje em dia, né, Renata? Nem me fale. E aí, uma outra coisa que a gente puxa o gancho do reaproveitamento é o descarte correto, como a Lu falou, do lixo. Gente, não custa nada, não custa mais que 5 minutos você separar o seu lixo.
É verdade. Por favor, a meio ambiente agradece, o mundo agradece. Quando nós éramos pequenas, a gente não vai contar a nossa idade, né, Lu? Mas a garrafa de coca, o Luiz está rindo aqui com a gente, a garrafa de coca, a gente ia até lá, até o bar da esquina, comprar uma coca e devolver a outra coca. É verdade. Mas agora, hoje em dia, é tudo plástico. Então, a gente precisa descartar corretamente. Porque daqui a pouco vai voltar. Já começou agora a reutilização das coisas, mas a gente precisa. Se cada um tiver a sua caneca na sua empresa, tomando o seu chá, se cada um descartar o seu lixo na sua casa corretamente, olha, eu acho que os nossos bisnetos vão ter um mundo muito melhor que o nosso. Com certeza. Eu acho que a gente precisa começar com tudo. O descarte correto dos alimentos, descobrir que dia passa o lixo reciclado na sua casa. Em todos os lugares. Entra na internet, digita isso. Você vai descobrir que vai ter um dia na semana que você pode deixar na rua que é lixo reciclado. Tem um monte de lugar que tem essas latões de lixo reciclado, tem mercados que tem lixo reciclado. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. E o nosso programa, além de ensinar a parte nutricional, além de ensinar receitas gostosas, a gente também quer conscientizar. É verdade. Eu acho que é importante a gente também mostrar que tudo é reutilizado. Olhar para a sustentabilidade como um todo, em todos os aspectos, né? A gente sempre pode fazer algo diferente. Esses dias eu estava conversando com os alunos, sem sair muito aqui do nosso tópico, mas eu estava conversando com eles, fazendo um cálculo por cima do quanto a gente consegue minimizar o consumo de copos plásticos. A gente fazer uma conta assim por cima. A gente está falando de algo em torno de 30 mil copos por ano. É muita coisa. É muita. Se a gente for pensar para onde vai todo esse lixo, né? Então, quando a gente pensa na reciclagem... E para onde vai esse lixo descartado de forma errada? Imagina isso, ainda, verdade, 30 mil copos que isso. você não separa para reciclagem de plástico. É verdade. Então, quando a gente faz a separação, a gente consegue ter esse resíduo do alimento, que é o resto que eu estava comentando, encaminhado para compostagem, que vai ser utilizado como adubo, que vai favorecer o meio ambiente, a questão da agricultura, e a gente consegue também minimizar o impacto sobre os recursos, né, que são extraídos do ambiente para produzir novos materiais que vão ser transformados aí em copo, vidro novo, enfim. Então, reciclagem em todos os aspectos. Pesquisando para a gente fazer o programa hoje sobre reaproveitamento de alimentos, sobre o que utilizar, eu descobri que se você não tirar a casca da cenoura, você consegue 60% a mais dos nutrientes dela. Eu fiquei impressionada. Então, vamos lavar, né, Lu? Lava direitinho. Vamos lavar direitinho. Então, se você for ralar uma cenoura para alguma coisa, rale com a casca, né? Eu vou tentar aqui, a gente vai fazer alguma coisa com a casca da banana, que eu descobri que a casca da banana tem 3 vezes mais nutriente do que a própria banana. É uma coisa engraçadíssima. Então, lá vamos né? nós para nossa cozinha experimental. Vamos achar uma coisa gostosa. Em algum podcast a gente vai fazer alguma coisa com a casca da banana. Prometo para vocês, tá? Mas o que a gente quer com esse programa é que, além de dicas nutricionais, dicas saborosas, que a gente colhe lá no seu coraçãozinho, que a gente plante uma sementinha, né, Lu? É verdade. Então, olha só, para quem está no nosso YouTube, está olhando aqui a nossa panqueca pronta. Essa panqueca, ela foi recheada com escarola, não tem segredo nenhum. Eu fiz uma escarola refogada, normal, com o que você gosta. Eu gosto muito de alho. Então, eu refoguei com alho, lemon pepper, chimichurri, eu refoguei essas coisas assim. E o molho é um molho branco com 2 queijos. E aí eu brinco, né, porque a propaganda é a alma do negócio. Quando você chega com a sua... com um prato, eu falei, olha, é panqueca molho de 2 queijos. Aí todo mundo ficou maluco. Ficou maravilhoso. Porque se eu falar uma panqueca com molho branco, eu chegar e falar panqueca de escarola com molho branco, ninguém ia me dar atenção. Aí eu já cheguei e falei, panqueca de arroz cozido ao molho de 2 queijos. Pronto. Todo mundo já ficou de olho lá. Aí depois que eu contei que era escarola. Mas, gente, fica a dica. Olha, o nosso programa tá cheio de dicas gostosas. Não deixem de seguir a gente no Instagram.
podcast Sabores e Saberes. Lá tem todas as nossas receitas. Lá tem todos os nossas fotos. Lá peçam dicas. Uma dica que a gente em breve vai fazer é bolinho para lanche das crianças. Isso, lancheirinhas, Lancheirinhas. né? Então, Dica de lancheirinha. Dica de lancheirinha. A gente que trabalha em escola, a gente vê o quanto que os pais têm dificuldade em fazer lanche para as crianças. A gente vai fazer um bolinho lá, nutritivo e gostoso. Então, olha só, cheio de dicas para vocês. Lu, repete, eu estou sendo chata hoje, mas repete. Qual que é o nosso Instagram? Você pode seguir a gente pelo Instagram, @podcast Sabores e Saberes. E ali você vai encontrar todas as receitas, as fotos, para você ter uma ideia de como que fica a apresentação do seu prato. E você também pode nos enviar através do Instagram como que ficou a sua foto. Você pode marcar a gente vai lá curtir sua foto, vai comentar na sua receita também que você fez, tá? Se você quiser ver o podcast, você pode acessar no YouTube, Família Web Rádio, se inscrever no canal, olhar, ver curtir a gente, tudo né? que está acontecendo olhar a gente lá. aqui, que agora que a gente já está conseguindo olhar um pouquinho para a câmera, né? Nosso quarto podcast. Eu acho que já foram, acho que esse é o 5º. Então. A gente já fez 4, a gente já está coisa. começando a se soltar mais. Então, por favor, entrem lá no YouTube, Sabores e Saberes, na Família Web Rádio. Isso vai ser muito legal. É verdade. Né? E pode sugerir também. Por favor, a eu gente queria, fica buscando receitas, mas pode sugerir. Deem dicas pra gente poder fazer todos as nossas receitas aqui, porque a gente testa, tá? É verdade. Essa panqueca de arroz cozido foram quase 15 dias para dar certo. Mas enquanto não desse certo, eu e a Lu, a gente ficava batendo a cabeça. Juro, eu confesso que eu falei, Lu, eu acho que não vai dar certo. Não, Rê, vamos mudar a receita. Coloca isso, coloca aquilo. E deu certo. E garanto para vocês que ficou uma delícia. E a massa é super leve, né, gente? É. Você tem que fazer para você saber do que a gente está falando. É verdade, aqui. a massa é uma bem massa levinha, muito leve. Muito levinha, muito gostosa. Ela é fofinha, né, Lu? Eu achei que o que é diferente é que ela é meio fofinha, assim, ficou bem gostoso. Tá bom? Então a gente aguarda vocês no próximo podcast, Sabores e Saberes, aqui na Família Web Rádio. E até a próxima, Lu. Até a próxima, Renatinha. A gente vai pensar em uma receita nova, hein? Pode deixar. Beijinho pra vocês, até mais. Também. Está no ar, Sabores e Saberes, o podcast que mistura o gosto bom da vida com o conhecimento que alimenta a alma. Receitas, histórias, curiosidades e muito mais para você saborear e aprender juntinho com a gente. Sabores e Saberes, porque comer é viver e saber é se deliciar ainda mais.